Por que, missionário? Porque Penina tinha filhos e Ana não dava filhos a esse homem. Ana, ela não tinha filho, ela era estéril. A Bíblia diz que o Senhor tinha cerrado a amada de Ana. Mas Ana, ela não deixou se abater pelas lutas, pela tribulação, pelas lutas que ela passava, a afronta que ela passava dentro da sua casa. As lutas maiores que enfrentamos na nossa vida, nos nossos dias a dia, é na nossa casa, é na igreja, é na nossa família. E as pessoas pensam que é longe que nós vamos passar luta. Não, a tua maior luta e minha é dentro da nossa casa, é dentro da nossa família, é na igreja, é no lugar que você trabalha. E às vezes você fala, meu Deus, que luta é essa? É Deus provando a tua fé, é Deus provando a tua perseverança com Ele. Porque não é diferente de Ana. Tá bom, irmão? Ana, ela era uma mulher, diz que atribulada de espírito, mas uma mulher que vinha para a casa do Senhor. Quando o seu marido pegava a sua esposa Penina, os filhos e ela, a Bíblia diz que ele subiu de ano em ano sacrificar o Senhor, porque era de costume naquela época. E ali, esse homem tinha duas mulheres, porque a Bíblia diz que aquele tempo era permitido, né? Se a mulher não tivesse filho. Como Ana não tinha, o Senhor deu filhos a Penina, deu filhos e filhas. Mas você vai ver a diferença de uma mulher, de um homem que se prostra diante do Senhor, de hora, adorando ao Senhor na hora da luta, na hora da tribulação, na hora que não vê o milagre, mas crê que Ele vai chegar. Porque eu creio que Ana, ela chorava, no templo ela orava e nem comia direito, porque a tristeza daquela mulher era grande. E nem por isso ela deixava de falar, vai só você, meu marido, com a sua outra esposa, com seus filhos. Não, ela subia junto, ela ia adorar o Senhor, ela se prostrava diante daquele altar, crendo que o milagre dela ia chegar. Você não tem que ficar prostrado diante dos teus problemas, diante das tuas dificuldades. Às vezes você chega na casa do Senhor e não tem palavra, mas quando dobra o teu joelho aqui, eu aprendi, desde que eu me converti, que a casa do Senhor, uma pessoa fala assim, estou doente, hoje que eu não vou na igreja. Aí que você tem que vir se arrastando para chegar na igreja, ir até Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue também, ela não tinha força, ela não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Fala em Marcos 5:21 ali a seguir. A Bíblia diz que aquela mulher tinha gastado tudo que ela tinha, mas quando ela ouviu falar que Jesus estava passando, ela falou, vou até o mestre, porque se eu só tocar nas vestes dele, eu sei que serei curada. Aquela mulher tinha uma fé enorme, ela queria só ser curada, mas Jesus não despediu ela de mão vazia. Jesus parou e falou, quem é que me tocou? No meio da multidão, Jesus cura uma mulher. No meio daquela multidão, Jesus sente o toque daquela mulher. Por quê? Porque o toque foi diferente do Senhor ser virtude. Quando você toca no Senhor diferente, Ele sabe como você toca nele. Às vezes você chega tão triste na igreja, você dobra o teu joelho e chora perante o Senhor. Quando você sai daqui, você já sai alegre. Quando você sai daqui, você já sai curado, você já sai com a fé renovada. Nós aprendemos ali hoje que nós temos que ter uma mente renovada, porque o último dia o inimigo quer bater, sabe o que, irmãos? A nossa fé, porque ele sabe que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê. Em Hebreus 11 fala que os heróis da fé venceram pela fé. Então nós que servimos ao Senhor, nós vivemos de fé em fé, nós vivemos de milagre em milagre, nós vivemos de testemunho em testemunhos. A irmã chamou pessoas aqui para testemunhar. Eu sei que tem pessoas que têm testemunho, mas muitas das vezes tem vergonha de pegar o microfone e vir aqui, ou até mesmo contar, passar teu milagre para o Senhor, contar o teu voto, contar o teu testemunho. Não se envergonhe de contar o que Jesus fez na tua vida. E essa mulher, ela foi determinada. Ela falou, Senhor, se o Senhor atentar para a aflição da tua serva, e orou e chorou abundantemente, a Bíblia diz. Até o sacerdote Eli, já ele e seus filhos já estavam tudo bem, né? Meio lá e meio cá, sem a direção do Senhor, porque um líder sem a direção, sem a unção de Deus, ele não enxerga coisa nenhuma. Ele disse, mas por que você está embriagada, mulher? A essa hora da manhã, eu creio que era de manhã, do dia, você, não, meu Senhor, eu não tomei bebida forte, eu não tenho bebido nada. Ela respondeu, porque às vezes as pessoas interpretam que a pessoa está chorando, está orando, que ele está atribulado. Não, é porque a prova dele é grande, mas o Deus que ele serve também é grande. Ele olha para aquela mulher, o que ele fala? Vai em paz, o Deus de Israel, conceda a tua petição. Qual é a tua petição aqui nessa noite? O que você veio fazer nessa noite na igreja? O que você veio pedir? Eu preciso de um emprego, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de um milagre, de uma cura. O nosso Jesus não mudou, irmãos. A palavra dele não mudou. As pessoas chegam e falam para mim, a evangelho está muito corrompida aí fora. A internet, as pessoas
só o meu irmão, só a minha irmã, só o tamanho da minha luta, só o tamanho da adversidade que eu passo. E esquecemos de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus nunca mandou nós olhar para homem e para mulher. Ele diz: tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Jesus disse isso para mim e para você. E quando ele disse, quando ele ressuscita, ele vai para o Pai e diz: em meu nome vocês curarão, em meu nome vocês expulsarão demônio, em meu nome vocês levarão a minha palavra, e outras pessoas serão salvas, serão curadas. Às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso eu e esquecemos de falar para alguma pessoa: vai para a igreja, irmão, Jesus te ama, ele mudou a minha história, vai mudar a tua, ele mudou a minha família. Mas hoje as pessoas não falam: estou doente, hoje não vou na igreja, preferem ir no UPA. Primeiro vem para a igreja, se não der, se Jesus não te curar aqui, daí vai no UPA. Mas primeiro vem adorar o Senhor, vem se arrastando, mas vem para a casa do Senhor. As pessoas inverteram hoje em dia os papéis: não vou na igreja hoje porque eu estou cansado, porque eu estou isso, estou aquilo. E o Senhor está dizendo: vai da maneira que você está, vai do mesmo jeito que você está. Meu esposo não quer ir, vai você. Minha esposa não vai, vai você. Você está aqui nessa noite buscando. Foi lido aqui no Salmo 90 que o nosso Deus, ele é de geração em geração. Você está semeando para a tua família ser salva. Porque Josué, quando ele estava, depois que eles passaram o Egito, passaram tudo que eles estavam na terra prometida, o povo começou a se corromper, o povo começou a adorar outros deuses. Não é diferente daqueles dias dos nossos dias. O que é adorar a imagem? Adorar idolatria, outras coisas. Você adora o dinheiro, adora tantas outras coisas e deixa de adorar o Senhor. Não é diferente daqueles dias, o que nós estamos enfrentando nesses dias aí fora. Não é diferente, irmão. Se você analisar pela Bíblia, os heróis da fé venceram por quê? Pela oração. Neemias era um homem como eu e você. Neemias, quando depois que a cidade de Jerusalém é destruída, pega fogo em tudo, Jesus acaba com tudo, porque o Senhor falou usando Jeremias que ia acabar com tudo, mas ia trazer um renovo, ia recomeçar, ia edificar Jerusalém novamente para aquele povo que restou. E aí Neemias pergunta para um dos deles lá, quando chega: como é que está lá em Jerusalém? Ele estava lá em Suzã, em Fortaleza, servindo o rei, bem numa boa, né? Mas quando ele se lembra do sepulcro dos pais dele, da família dele, ele fala, né? Neemias não está essa passagem, e ele fala: olha, lá está tudo destruído, está de chorar o sepulcro dos nossos pais, é de grande tristeza. O que Neemias faz? Ele vai se prostrar também diante do Deus que ele conhecia e chorou, e teve por uns dias orando, por 3 dias chorando e orando, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia. E ele começa a se lembrar das promessas, ele começa a se lembrar que ele pecou, Israel pecou, sua carne tinha pecado, e ele cai em si, e ele vai servir o rei. No capítulo 2 vai dizer que ele vai servir o rei, ele está com o coração triste, ele está com amargura de alma também. E o rei olha para ele e fala: por que está triste, Neemias? Isso é tristeza de alma, você não está doente? E ele fala: porque o meu povo está em grande miséria, o meu povo está sofrendo, e eu aqui numa boa, como dissesse nos nossos dias. O rei fala: o que você precisa? Quantos dias você precisa? Eu vou te liberar para você ir para lá. Neemias pega a carta, pega os homens, pega tudo para ir para lá, para Jerusalém. Mas foi fácil missionário, Nilda? Não foi. Neemias chega naquele lugar e começa a observar toda a cidade, tudo destruído. Ele não montava um animal e ele não contou nada para ninguém, só ele e alguns ali perto dele. E tem coisa que não é você contar para todo mundo, não. O que você vai fazer? Porque as pessoas não estão para te ajudar. E ali Neemias observa e pede para Deus uma direção e começa a reconstruir os muros, começa a construção. E foi fácil, de cara já começa a embalar Tobias, os Tobias da vida, e fala: até uma raposa derrubar esse muro aí. Ei, o que vem fazer esses homens nessa cidade? Você acha que alguém, se perseguiram Jesus, se perseguiram o Senhor Jesus, não vão perseguir você que levanta para fazer algo para o Senhor? De cara já começou a perseguição. Quando eles começam a edificar o muro, eles já têm que pôr guarda, já têm que pôr segurança para poder edificar o muro, trazendo profeta falso para falar mentira para eles. Peça discernimento ao Senhor daquilo que o Senhor tem chamado você nessa última hora da igreja na terra. O povo está corrompendo,
com tantas coisas, mas não se corrompa você que está na casa do Senhor. Você vem para a casa do Senhor para quê? Adorar. Outros vêm agradecer, outros vêm pedir um milagre para você e para a tua casa. E Josué também, como eu estava falando em 24, 14, 15, diz que ele chama o povo para um concerto. Olha, vocês precisam resolver quem que vocês querem servir, porque agora vocês já estão na terra prometida, vocês já têm a promessa, vocês já sabem que Deus é Deus verdadeiro ou qual Deus de Baal, qual Deus falso vocês vão servir. Porém, eu e minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Você acha que é fácil pregar o Evangelho? Esse Evangelho que eles pregam aí só de bonança, só de coisa? Isso não é o Evangelho do Senhor. Os profetas antigamente foram passados pelo fogo, pela água. Jesus veio aqui, ele orava no monte para poder, ele foi para o deserto, jejuou 40 dias para depois ele vir e fazer o que Deus mandou ele fazer. E ele foi açoitado, ele foi moído pelas nossas transgressões, nosso pecado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele disse: vou para o meu Pai, em João 14, mas eu vou preparar para vocês uma nova morada. Então a nossa morada aqui não é eterna. No Salmo 90 que a irmã leu, se você ler um pouco mais adiante, vai ver que a Bíblia diz que a nossa vida aqui é 70, 80, que passa disso é canseira e fadiga. Nós somos como uma flor que cresce e no outro dia já está murchando. É assim o homem, é assim a mulher. Nada dessa terra nós vamos levar. É proibido ter carro, casa boa, mansão, não. É proibido você se apegar nessas coisas. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar e eu vou vir buscar. E Tomé falou: para onde o Senhor vai, Jesus? Como que nós vamos saber? Mas ele disse: mas eu sou a verdade, eu sou o caminho e a vida, Tomé. Aquele que crê em mim, ele vai para o céu. Aquele que acredita no Senhor. Então Ana, ela estava no templo, ela estava orando, ela estava chorando, ela estava pedindo. E Eli falou para ela: qual que é a tua petição? E ela falou que queria um filho. E ela comentou que queria um filho? Não. Ele falou para ela: a tua petição que tu pedisse, vai em paz, o Senhor vai te dar. Mesmo sendo desconcertado, o sacerdote Eli, ele e seus filhos, Deus ouviu, foi o quê? A oração de Ana, as lágrimas de Ana. Usou só o profeta para profetizar para ela. Chegou o tempo que ela voltou: Senhor, o Senhor me deu um filho varão. Especificou para o Senhor: eu vou devolver ele para a tua casa. E Ana teve mais, a Bíblia diz que ela teve mais 6 ou 7 filhos, não lembro bem. E Samuel foi escolhido, foi sacerdote, juiz e profeta de Israel. E os filhos de Penina, ninguém sabe o que eles foram, não fala na Bíblia. Mas os filhos de Ana, está lá no capítulo 2 de Ana, ela adorando e agradecendo ao Senhor. O Senhor se lembrou de Ana, Ele vai se lembrar de mim e de você. Qual a tua petição aqui nessa noite? O Senhor volta a falar. O Senhor está vivendo fé aqui nessa noite. O Senhor está entrando em peleja por lares, por família aqui. Que mães têm orado. Mulheres têm orado, esperando um milagre na sua casa. E Jesus vai fazer. Porque Ele não mudou. Eu orava quase 20 anos para minha filha, que se afastou dos caminhos do Senhor, minha filha caçula. E quanto mais eu orava, sei que Deus não está mandando contar, precisa contar. Quanto mais eu orava, quanto mais eu chorava, estava nas vigílias, estava nos cultos, sempre orando por ela, sempre Deus usando os profetas. Quanto mais eu orava, quanto mais chorava, como Ana.